Senhor presidente e senhores deputados e senhoras deputadas, ontem foi protocolado o projeto de lei 822/2015, a mensagem 59/2015, que prevê a autorização ao Estado para se fazer a desafetação de vários imóveis. E relaciona aqui, da página 1 a 61, no anexo único, também, na sequência, número 62, um projeto para que possa autorizar a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, Codapar, a alienar bens imóveis, na verdade um bem apenas, mediante venda conforme o âmbito 62, constante no anexo único. O que nos chama a atenção, senhor presidente e senhores deputados, não é a quantidade de imóveis que estão sendo colocados à venda. O governo hoje alegou que pretende arrecadar cerca de 100 milhões de reais com a desafetação desses imóveis. Alguns, em Curitiba, como o prédio onde está a CESP, ou é da CESP, a alegação é que precisa ser vendido porque ele está numa situação muito precária e tombado, deputado Pérez, pelo patrimônio público. É claro que nós nos perguntamos o que significa comprar um prédio tombado pelo patrimônio público, sabendo que muitos dos imóveis em Curitiba, tombados pelo patrimônio público, estão em ruínas porque os seus proprietários preferem não investir para que esse prédio se deteriore e, posteriormente, acabe vindo a construir outro no seu local. Mas me chamou a atenção porque um dos imóveis, ele tem vários imóveis em Piraquara, mas um dos imóveis é ao lado do Detran. Ao lado do Detran, próximo, creio que é o pátio do Detran, e que certamente terá um valor bastante significativo, porque é um imóvel justamente ao lado de onde está previsto a construção de um dos maiores shoppings do Brasil, que é o Shopping Jockey Club. Uma parte dessa área, segundo o Estado, está ocupada, uma parte poderá ser alienada, e um dos imóveis que me chama a atenção, senhores deputados, é justamente, falava com o deputado Pérez, em Ponta Grossa, um imóvel às margens da BR-376, no quilômetro 504, com 78.625 metros quadrados, terreno e edificações, matrícula 22.912, da Codapar. Eu acho que estas dúvidas, não sei se esse imóvel é próximo, deputado Pérez, da ferrovia, não sei se é próximo da ferrovia, não sei se é distante, mas me chama a atenção porque alguns desses imóveis já têm, claro, um parâmetro de valor. Não é? Alguns parâmetros existem. Por exemplo, esse próximo ao Jockey Club. O Paraná Clube recentemente teve que se desfazer de um imóvel, levou a leilão, conseguiu vendê-lo por 18 milhões de reais. Uma venda que não foi fácil, mas por 18 milhões de reais no leilão. Claro que é um imóvel incomparavelmente mais valioso do que esse que o governo está colocando à venda, porque tem uma série de edificações, campos de futebol, uma série de coisas. Mas é, sem dúvida nenhuma, um parâmetro. Os imóveis que estão sendo colocados à venda em Piraquara, dois deles, um com 155 mil, outro com 170 mil metros quadrados, também tem parâmetros. O que nos chama a atenção é que o governo está colocando uma grande quantidade de imóveis à venda, e até o líder do governo fez também uma lembrança que o governo federal também está colocando imóveis à venda em 9 estados, se não estiver enganado, foi isso que o deputado Romanelli colocou, por 90 milhões de reais, e o estado do Paraná está colocando 62 imóveis, pretendendo arrecadar 100 milhões de reais. Ora, falava com o deputado Nereu que esta casa, antes de votar este projeto, e eu espero que ele não venha em regime de urgência, antes de votar esse projeto, precisa pelo menos conhecer estes imóveis. Para evitar, senhores deputados, que nós possamos levantar qualquer dúvida a respeito de interessados nesses imóveis, que já se manifestaram, inclusive me surpreendeu hoje, quando eu vi uma notícia que os senhores devem ter visto também, num jornal aqui de Curitiba, que um desses imóveis, no interior do Paraná, já teria interessado para construir um aeródromo
bem. Imóvel de 165 mil metros quadrados, não tem problema, se o valor for justo. Outros imóveis que estão aqui, muitos deles da Polícia Civil, alguns, inclusive, eu vi rapidamente, que estavam inicialmente previstos para a construção de imóveis também para a polícia, é claro que nós não colocamos aqui antecipadamente nenhum tipo de dúvida. Por exemplo, imóvel na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, 3.400, 18.582 metros quadrados. Matrícula 44.981. É imóvel valioso, sem dúvida nenhuma, é imóvel valioso. Em Guaratuba, na BR-376, deputado Nelson Justo conhece bem Guaratuba, um imóvel com 21.514 metros quadrados. Em Curitiba, um terreno com 36 mil metros quadrados. Na Lapa, um terreno com 10 mil metros quadrados. Também um terreno com 21 mil metros quadrados na Lapa. Também em Piraquara, um imóvel com 24.148 metros quadrados. Diz o governo que esse imóvel não pode ser utilizado porque é um imóvel que está em área de manancial. Talvez não tenha valor comercial. Então, nós não estamos fazendo absolutamente nenhum juízo antecipado, professor Tercílio. Mas eu estou dizendo com todas as letras que é preciso que nós averiguemos um por um desses imóveis antes de nós votarmos. Porque votarmos uma quantidade dessa, que, num olhar muito rápido, soma centenas de milhares de metros quadrados em várias cidades do Paraná. Alguns imóveis que estão na capital e que certamente têm um valor significativo. Com uma perspectiva de arrecadar 100 milhões de reais, num período em que há uma retração imobiliária. Vossa Excelência, permite uma parte? Na sequência, deputado Romanelli. Há uma retração imobiliária no Brasil inteiro, é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Eu concedo a parte, deputado Luerce. Deputado Tadeu, eu também me preocupo muito com essa situação. Veja bem, é fácil vender aquilo que não foi esse governo que comprou, né? Muitos governos adquiriram esses terrenos, quem sabe até alguns foram doados por instituições, por prefeituras lá no passado. Não tenho aqui o histórico desse terreno, nem a matrícula, mas vamos nos inteirar do assunto para ver realmente a necessidade de vender ou não. Mas a inoperância do governo faz com que ele busque recursos, busque dinheiro. Esses 100 milhões que ele espera arrecadar não vai resolver o problema de caixa do governo. Isso representa 0,18% do orçamento do ano de 2016 do governo do Estado. Esses 100 milhões que ele vai arrecadar representa 70% do que ele está confiscando do Paraná Previdência por mês. Então, com certeza, não vai resolver a sua situação. Ele está vendendo terrenos, quem sabe poderão ser utilizados futuramente. Terrenos, quem sabe, que servirão nas mais diversas atividades do governo, por mais diversas secretarias, terrenos que poderão servir para a Secretaria da Agricultura, poderão servir para construir creche, para construir escola, hospitais. Não conheço o histórico, como disse antes, desses terrenos que serão leiloados e postos à venda. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer realmente uma busca minuciosa e ver se há necessidade ou não de se desfazer desse patrimônio que já é do Estado. Eu acredito que, nesse momento, nós temos que, digamos assim, fazer realmente com que nós tenhamos conhecimento do que está sendo levado a leilão. Fica aqui o meu agradecimento pela parte. Obrigado, deputado Luerce. Deputado Romanelli, pois não. Muito brevemente, deputado Tadeu Venere, eu até não achei que Vossa Excelência fosse abordar esse tema hoje, até porque eu entendo que, obviamente, está na competência de Vossa Excelência e de todos os parlamentares, obviamente, analisar todas as matérias, visitar os imóveis, avaliar os preços. O que eu quero dizer é que os recursos, a destinação dos recursos, elas estão muito bem definidas na LOA, fazem parte, inclusive, integram ao programa de investimentos para 2016, serão investimentos em infraestrutura, esses 100 milhões de reais, e serão aplicados, obviamente, para melhorar a qualidade de vida do povo paranaense. Muitos desses, aliás, a maior parte desses imóveis são inservíveis para o Estado, não é? Muitos geram despesa para o Estado, outros tantos que pertencem à Codapar em função até da própria redefinição da Codapar, para poder, de fato, adequar à realidade que nós vivemos, e, indiscutivelmente, o Estado tem que ir fazendo
as suas reestruturações administrativas. Para concluir. Permite, presidente, como aquele exemplo que nós citamos. Som para o orador, por favor. Citamos de uma forma normal, o próprio governo federal, através do Ministério do Planejamento, também faz, né, leilão de imóveis inservíveis. Eu penso que, obviamente, os governos eles estão adequando, né, de estruturas que, obviamente, são insuficientes. Reconhecendo que no Paraná, infelizmente, nós pagamos muitos aluguéis. Né? O Estado paga muitos aluguéis. Então, obviamente, o ideal é transformar isso em... Deputado Manelli, certamente nós vamos voltar a esse debate, até porque, veja o senhor, o imóvel na Vitor Ferreira do Amaral, matrícula 44.841, 18.582 mil metros quadrados, está avaliado em 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. É preciso, como eu falei aqui, não fazer pré-julgamento, mas fazer aquilo que é nosso papel, de fiscalizar e de acompanhar a venda para que nós não tenhamos depois nenhum questionamento. Nós vamos fazer isso. Eram essas considerações, senhor presidente. Obrigado.